a franquia não é sinônimo de sucesso. Não. O que você precisa, com base na sua experiência, para passar para os demais? O que você teve que fazer para trilhar essa trajetória aí? Na verdade, a franquia, ela te dá algumas formalizações, né? Então, você vai ter ali um padrão, uma coisa mais pré-estabelecida. Porém, isso não independe do teu trabalho, do teu suor. Então, assim, o que eu falo que serve para quem é de franquia ou não independente da franquia, você tem que, todos os anos, né? Eu falo que a gente pode fazer isso. Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do Papo Sebrae. Hoje, uma conversa com o Eduardo Lustosa. Ele é proprietário de academias da Rede Ultra aqui no DF. Tudo bem, Eduardo? Bem-vindo. Opa, beleza. Obrigado. Privilégio tê-lo aqui. Conta um pouquinho do início da sua história com rede de academias. Legal. Começamos há 14, quase 15 anos atrás, né? Na verdade, eu era professor de academia. Dava aula em algumas academias, dava aula de natação, musculação, spinning, um monte de coisa, luta também, né, jiu-jitsu, enfim. E chegou um momento que eu fui sequestrado, levaram meu carro aqui em Brasília, né, levaram meu carro aí no Guará, e passou 3 meses do seguro para pagar o garimpo do meu carro. Foi quando surgiu essa oportunidade da gente se aventurar, né, e começar como empresário nesse ramo de academias, que já era um sonho que eu tinha. E aí começamos ali, eu e minha família, né, meus pais entraram comigo, minha mãe é funcionária pública, botamos ali, fizemos um empréstimo consignado ali, né? Eu falo que foi aniversário do meu pai essa semana, eu falei assim, uma das coisas que eu tenho que falar do meu pai, além de amar muito, de admirar, é que ele é meu fiador, né? Opa! E arrumar fiador hoje não tá fácil, não. E aí, enfim, começamos aí há quase 15 anos, pegamos uma academia na época com aproximadamente 300 alunos e menos de 10 funcionários. Hoje, né, 14, 15 anos depois, já estamos aí chegando aí nos 5 mil alunos, mas chegando aproximadamente em fevereiro devemos bater os nossos 100 colaboradores, né? Praticamente você multiplicou por 10, né? É verdade. Agora, essa pequena academia que motivou o primeiro investimento da família é uma academia de bairro. Era uma academia de bairro, uma academia familiar, né? Mas aí, por que veio essa questão da rede? A gente já começava a ver outros mercados. Um exemplo, rede de farmácia, por exemplo, que antigamente você tinha a drogaria do Pedro, a drogaria do Joaquim, a drogaria do Francisco, e daqui a pouco começaram a vir grandes conglomerados adquirindo essas unidades. E com academias também não foi diferente, né? E aí veio a oportunidade. Outras redes me chamaram, né? Aquela rede preta com laranja veio me sondar, aquela rede azul veio me sondar. Começamos com todas, mas é que a gente sentiu mais fit mesmo, cultural ali, de valor, de ter muitas coisas em comum, foi para outra. E aí, há 2 anos atrás, a gente resolveu ir fazer parte desse projeto. Fomos a terceira unidade de Brasília. Você começou como franqueado, né? Franqueado. Depois de ser franqueado, eu ganhei um cargo de conselheiro da Ultra. Hoje eu ajudo colaborando com outras Ultras, né? Inclusive, depois de amanhã eu vou estar em Vitória da Conquista, passando uma tarde lá com o pessoal da Ultra, lá de Vitória da Conquista. Ontem eu estava falando com o pessoal de Cuiabá. Então, enfim, é muito legal a gente pegar um pouco da nossa experiência, né? De ter vivido esses 2 mundos, tanto de franqueado quanto de academia de bairro, academia que você é responsável por todas, e ajudar nessa expansão, né? Então a nossa foi a terceira Ultra de Brasília. Hoje já estamos chegando a 20 unidades abertas, porém já temos mais de 40 contratos assinados somente em Brasília. E você é dono de hoje 3 unidades. Sou dono de 3 unidades, que é Cruzeiro, Recanto das Elas e Ceilândia, mas já estamos negociando mais 3, 4 unidades aí, né? Então esse ano aí a gente vai ter uma expansão aí de quase dobrar a nossa quantidade de unidades. Agora, voltando à experiência traumática que você teve, né, que foi o sequestro, o que startou na sua cabeça aquela experiência? O que mudou? Uma coisa que eu lembro muito do dia, assim, eu falei assim, cara, eu não vou reclamar. E como bom professor de educação física, quase tudo que eu tinha estava dentro do carro, né? Então, roupa, kimono, chuteira, tudo, roupa social, enfim, tinha um monte de coisa dentro do carro.
E o cara, eles levaram meu carro, e aí eu falei assim, cara, eu não vou reclamar, eu sei que disso aqui vai acontecer alguma coisa boa. E aquele momento, talvez, um dos mais traumáticos da minha vida, acabou se tornando uma grande oportunidade ali, né? E aí, através disso aí, hoje a gente consegue gerar emprego, ajudar outras empresas. E só voltando aqui um pouquinho, quando eu fui sequestrado, quando a gente começou a academia, eu falei, temos um ponto aqui, eu sou um técnico, né? Tecnicamente eu sei dar aula, só que eu não sou um empresário, não sou um gestor, então eu vou ter que aprender a me qualificar. E foi nesse momento que eu conheci o Sebrae. Ah, E interessante. aí eu fiz praticamente todos os cursos do Sebrae, todos. E aí, assim, Gestão, planejamento financeiro, marketing. gestão, planejamento financeiro, marketing, planejamento estratégico, marketing digital. Participei 2 vezes do programa Ali, né? Contratei 2 vezes a consultoria financeira do Sebrae. Cara, fiz praticamente todos os programas aqui dentro, workshops, fiz muita coisa, né? Só abrindo um parênteses, o Ali, a gente já falou muito dele aqui, é o programa dos agentes locais de inovação. Cara, eu fico impressionado, e hoje, né, faz parte de alguns grupos de network e tudo mais, e eu fico impressionado com o tanto que as pessoas usam pouco o Sebrae. Sim. Né? Eu tenho uma... Tem cursos de graça sensacionais. Bom, eu botei todos os meus líderes para fazer um curso de coach aqui, né, para melhorar a liderança do time. Então, assim, cara, um curso fantástico, né? Eu lembro que foram 6 ou 8 encontros com certificado, com tudo. Enfim, não faz sentido o empresário não usufruir desse benefício que é o Sebrae, né? E é muito acessível, né? Então, assim, tem muita coisa de graça, muita coisa com valores simbólicos, né? Que é realmente para que o empresário tenha o comprometimento dele ali. Então, eu falo assim, que muito do sucesso que a gente vem tendo ao longo desses 14, 15 anos foram através do Sebrae. E aí o Sebrae, a gente foi premiado 3 vezes pelo prêmio MPE, né? Então, assim, a gente veio com políticas de sustentabilidade, com políticas sociais, a gente veio com, enfim, aqueles PPMRO, PCMSA, que é tipo, aquelas coisas de segurança do trabalho e tudo mais. A gente aprendeu aqui no Sebrae e implementou nas nossas academias. É interessante, hoje um bate-papo com o Eduardo Lustosa, proprietário de academias da Rede Ultra, aqui no Distrito Federal, porque com os cursos do Sebrae você coloca a mão na massa. Sim. Mas você partiu de uma experiência de academia de bairro e abraçou uma rede, né? Mas a franquia não é sinônimo de sucesso. Não. O que você precisa, com base na sua experiência, para passar para os demais? O que você teve que fazer para trilhar essa trajetória aí? Na verdade, a franquia, ela te dá algumas formalizações, né? Então, você vai ter ali um padrão, alguma coisa mais pré-estabelecida. Porém, isso não independe do teu trabalho, do teu suor. Então, assim, o que eu falo que serve para quem é de franquia ou não independente da franquia, você tem que, todos os anos, né? Eu falo que a gente acabou de fazer isso. Final do ano, você faz um planejamento estratégico ali do ano, quais são os objetivos do ano, qual é o norte que você quer chegar, no nosso caso, qual o número de alunos, qual o faturamento. Ter metas mesmo, né? Ter metas e indicadores. E aí você vai ter indicadores menores que vão alterando os seus indicadores macros. Então, assim, para eu ter um faturamento X, eu tenho que ter um número de alunos Y. Para isso, eu tenho que ter uma retenção Z. Então, você vai tendo aqui ter os indicadores que a gente fala que são os indicadores de entrada, para que você tenha o sucesso no indicador principal, né? Ô Eduardo, com tantos condomínios hoje com a tendência de moradia, condomínios com academias dentro, piscina, o que a academia tem que ter, além da proximidade com a moradia da pessoa, do trabalho, que a diferencia nesse mercado hoje? Legal. Hoje, né, você vê vários condomínios aí com muitas academias e mesmo assim as academias ao lado estão muito cheias. Sim. Por quê? Porque as pessoas fazem academia também com o propósito de sociabilização, de, cara, ver amigo, de arrumar uma namorada, enfim, o contato humano, né? Hoje que é um mundo tão tecnológico. Sim. E, ao mesmo tempo, as pessoas estão buscando muito isso, ter esse contato humano. Então, pode ver que os eventos presenciais, de maneira geral, estão cada vez mais cheios, porque as pessoas também não querem ficar sozinhas fazendo as atividades. Então, a grande tendência daqui para frente são as atividades coletivas, clubes de corrida, enfim, atividades de luta, esportes coletivos de maneira geral, são a tendência daqui para frente, né?
Isso sendo complementado com a musculação. Porque eu falo que assim, tem alguns resultados que somente a musculação te entrega, né? Você não vai conseguir adquirir uma quantidade expressiva de músculo se não for com a musculação. Então, Eu estou precisando, aliás, ser convencido disso. e aí assim, hoje você tem várias pessoas que, apesar de ter academia no condomínio, elas pagam a academia para ter um atendimento diferenciado, para ter essa socialização, para ter modalidades que ela não teria ali no condomínio, né? Então, às vezes a pessoa também está em viagem, ela tem acesso a outras unidades. É uma tendência hoje, em nível nacional, né? Isso facilita bastante, né? Você ser associado de uma rede que te dá a oportunidade de mobilidade. Agora, vem cá, onde entram professores e equipamento? Tecnologia nesse bolo aí. Legal. Quando a gente fala de equipamentos, né? Antigamente era um grande diferencial você ter equipamentos bons. Hoje não é que não seja um diferencial, mas hoje é quase uma obrigação. Sim. Né? Se você não tiver equipamento bom, cara, infelizmente você não consegue operar, né? E não adianta também você ter um equipamento bom, sendo que você não tem uma equipe qualificada para atender esse equipamento bom. Então, algumas coisas que a gente faz nas nossas empresas são, semanalmente a gente tem treinamento. Por exemplo, hoje de manhã a gente estava tendo treinamento de atendimento para recepção, 1h30 de atendimento, de treinamento de atendimento, hoje de manhã. E aí, quinzenalmente, a gente tem atendimento dos professores. Então, a gente tem que estar muito em cima do time, né, qualificando o time para que ele consiga atender bem o nosso público. Então, assim, esse equilíbrio entre bons equipamentos e uma boa equipe é fundamental para você ter uma academia de sucesso. Para fechar esse nosso bate-papo com chave de ouro, o que você recomenda para o empresário que esteja pensando em também entrar nessa rede fitness, de saúde, de esportes? Legal. Uma das coisas que eu falo é que, pensando como um investidor, tá? E como proprietário de academia, é um dos melhores segmentos que tem para se investir. Eu vou te falar por quê. Na minha cabeça hoje, só vale a pena você entrar em um segmento que ele te entregue pelo menos uma dessas 5 possibilidades. A primeira delas é a recorrência, né? Você tem uma previsibilidade de receita. Então, por exemplo, uma academia com 2, 3 mil alunos, dificilmente todos os alunos vão sair de um mês para o outro. Sim. Então, você tem meio que aquilo ali garantido. Pode oscilar 3, 5% para mais ou para menos, mas você tem aquilo muito sólido no seu fluxo de caixa. Segundo, escala. No nosso caso, né? Desde que a gente entrou para a rede, a gente já, em 2 anos, saímos de uma academia para 3 e tem a possibilidade de chegar a 5, 6 esse ano. Já estão mirando mais 3. Já estamos mirando mais 3, inclusive fora de Brasília. O terceiro, então, é recorrência, escala, ticket alto, né? Que é a questão de você, no nosso caso, apesar da mensalidade ser pequena, mas quando você soma ela, dá um ticket alto. Então, isso é interessante também. O quarto pilar é seu investimento, no qual você emprega dinheiro ou conhecimento e não precisa empregar tempo. Então, no nosso caso, temos possibilidade de abrir uma academia em outro estado, simplesmente com dinheiro. Você pega um dinheiro no banco, volta lá, daqui a pouco esse empréstimo está pago e aquilo ali você tem um patrimônio. Vai continuar rendendo. Então, mas tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho, tem que acompanhar. Principalmente nos números, né? E por último, que ela tenha equity, né? Que a empresa, ela, quando você starta uma academia, ela tem um valor. A possibilidade de, quem sabe, essa academia um dia ser comprada ou pela matriz ou por outra rede, é que você aumente esse valor em 70%, 80% ou até 100% do teu capital investido. Então, assim, esses 5 pilares, que é recorrência, escala, ticket alto, seu investimento e o equity, né, que é o valor da empresa, se você for entrar num segmento que não tem nenhum desses 5 pilares, eu acho que você deve rever bem, porque você vai trabalhar muito e vai ter pouco resultado. Eduardo, bem didático, obrigado. Eduardo Lustosa, proprietário de academias da Rede Ultra aqui no DF, foi o nosso convidado. A gente retorna na semana que vem e fique atento, porque mês de abril está chegando e teremos uma ampla programação daquele evento que é o maior em termos de inovação, tecnologia e rede de conhecimento. O Inova DF vai ser no mês de abril, dentro das programações do Aniversário de Brasília. Tchau, tchau, pessoal.